Olá pessoal, vamos então agora começar o nosso quarto vídeo, é o momento da empatia, né? O empatia com o outro, mas principalmente com a gente mesmo. Eu gosto muito de mídias sociais e eu comecei a prestar atenção muito nesses memes, nessas frases de autoajuda que publicam relacionado à carreira, a sonho. Aí eu trouxe aqui algumas imagens, né? Vejam aqui na nossa tela o que eu chamo de memes cafonas de gestão de carreiras. Qual que é o problema desse tipo de meme? Ele deixa como se fosse um mero querer você ser bem-sucedido, né? Acredites e conquistarás. E a gente sabe que é muito importante a crença, a atitude certa, mas não pode ser um exercício refém da mente, né? A gente acabou de sair aí da teoria U, fizeram a dinâmica da fotografia. Tocou o coração de vocês ou ficaram ainda muito reféns do cabeção? Então, gente, gestão de carreira tem um lado hard, mas tem que dialogar com esse lado soft. Até porque senão a nossa carreira vira um meme cafona. E quando eu decidi trabalhar com o Novo, né, o N.Ovo, que é o coaching para transformar vocações em conquistas, eu um dia decidi estudar como que é o processo de formação de um ovo, né? Literalmente, se você pensa assim num galo, a galinha, eles se encontram, se formam um embrião. Eu fui perceber o que era a primeira coisa que surge dentro do ovo. Já pararam para pensar nisso? Num pintinho? É o olho, é a asa, é a pena. O que vocês acham? Então, vejam nesse slide, a primeira coisa que surge num pintinho é o coração, é o sistema circulatório, vascular, ou seja, a bomba de vocações e propósitos. E o que isso me remete à nossa aula de gestão de carreiras? Hoje em dia existe um grande sequestro da mente em a gente achar que aquilo é um propósito e aí você já sai fazendo currículo, ou abrindo uma startup, e aí eu te pergunto, mas por que você quer fazer isso? Qual que é o valor? Qual é a atitude por trás disso? Se você fala, eu li na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios que esse é o futuro. Mas, de novo, gente, não adianta nada você estar numa oportunidade que não dialoga com a sua essência. Então, por que a gente vai brigar com a natureza? O ovo ensina pra gente, se começa no coração, para que eu vou inventar um troço só na cabeça, criar toda uma estrutura e que não dialoga com essa nossa essência? E quando a gente começa a olhar as pesquisas, e vejam essa pesquisa que temos aqui, o que mais está fazendo a diferença na carreira, principalmente do jovem talento que entra nas empresas, é a atitude, a capacidade de aprender, o protagonismo, a proatividade. Então, o meu objetivo é que a gente saia daquele mundo dos memes cafonas e a gente comece a olhar para os nossos próprios memes e aceitar que às vezes vai ter dor, angústia, confusão. E aí eu trago esses novos memes para vocês, que são mais verdadeiros, né? Eles aceitam que a gente tem dúvida, que a gente não é perfeito, que a gente sofre, mas isso tem a ver com a nossa história. E muitas vezes, se você olhar para isso, essa é a tua maior joia, e não o que está na capa da revista que acabou de sair na banca. Porque o que saiu na banca, o objetivo é vender revista, mas o que está no seu coração e saiu na foto que você tirou ao fazer a teoria U, tem muito mais chance de efetivamente criar valor novo para você. Então, gente, a gente começa a falar então do conceito de competência, né? O famoso chá. Conhecimento, habilidades e atitudes. Para você conseguir gerar um resultado que faça a diferença para o seu cliente, para os stakeholders, né, como a gente falava na qualidade, você vai precisar ter o mínimo de conhecimento técnico sobre aquilo, que é o que fazer. Tem que fazer na prática a habilidade, né, o como fazer, mas eu acredito que a letrinha do chá mais importante é o A, da atitude, ou seja, o porquê fazer, né? O coração do pintinho. Não adianta nada eu estar cheio dos conhecimentos e habilidades, ser um poço de informação,
mas ser um deserto de conhecimento e competência, porque o que faz a gente realmente gerar resultado é o querer aplicar aquilo que a gente já sabe. E tá cheio de gente que vive achando que não sabe muito ainda e vai fazer cursos e vai ler livros. E ó, os livros, eles são vários. Tem algum livro incrível sendo escrito nesse exato momento. Mas se você esperar empreender a tua carreira só depois de ter lido todos os livros ou todos os cursos incríveis, você nunca vai começar. Então, gente, o meu convite hoje é para você prototipar, ou seja, aceita o teu nota 6 e veja onde você já tem alguma atitude para começar a fazer algo. Então, vejam aqui um exemplo do que é você ser competente, por exemplo, em comunicação, né? Que é o meu caso, como eu falei lá atrás, eu era uma pessoa tímida, e aí quando eu comecei a entender que comunicação não é só conhecimentos, mas é habilidade e também atitude, eu fui buscar trabalhar essas atitudes, e aí são as terapias, os coachings, mas o mais importante, gente, é experimentar comunicar, dar a cara a tapa, como eu falo. Então, quem está a fim de aprender alguma coisa, o convite é ensina aquela coisa. Então, se você puder, pega esse conteúdo que a gente está trocando aqui, replica para alguém, monta uma palestra, vamos gerar aí uma corrente do bem, e eu tenho certeza que você ensinando isso para alguém, você aprende mais sobre essa atitude que você precisa. Então, gente, agora para concluir, eu queria que vocês refletissem que atitude eu posso desenvolver e que vai me ajudar a ser mais competente e com isso gerar resultado. E aí depois define uma ação para você trabalhar essa atitude, ok? Vai lá nas suas vocações, né, naquele quadro das vocações, você tem ali alguns adjetivos. O que você poderia trabalhar para potencializar o teu talento? E, obviamente, usa o que você já tem aí de vocação positiva, né? A psicologia positiva fala muito disso. Em vez da gente viver buscando o que a gente não tem, vamos valorizar mais o que a gente já tem, né? O nosso diferencial. E aquilo que a gente não tem, às vezes a gente vai fazer o quê? Criar uma parceria. Então, você que é muito rigoroso, você não precisa querer ser o mais cooperativo da turma, mas seria interessante, até se um dia você abrisse um negócio na sua equipe, você ter uma parceria de um outro cooperativo. Por outro lado, você que é muito meticuloso, precisa fazer todos os cursos para ser muito sintético? Não, mas seria interessante você ter um colega, uma pessoa na sua equipe que fizesse esse meio de campo. Então, gente, empatia é a palavra desse nosso quarto vídeo. Com a gente mesmo e sabendo perceber que aquele que de repente a gente critica, ele tem um talento que a gente não tem. E é nesse encontro e nessa soma que a gente gera o novo, tá bom? Então escreve aí no teu diário de bordo o que você pode valorizar mais em você e buscar parcerias com outras pessoas para criar o teu novo, tá bom? Até breve.